Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, e hoje vou entrevistar Fred Didier Júnior, professor da Universidade Federal da Bahia, advogado, um dos mais conhecidos advogados do Brasil, para falar de um assunto que nós aqui no Jota a gente vem acompanhando há muito tempo. E aí tem diversos nomes, né, Didier? Tem litigância predatória, litigância fraudulenta, várias denominações, como se queira dar. Nós vamos falar um pouco sobre essas diferenças, inclusive, essas nuances dos termos dessa litigância repetitiva. Acho que o CNJ, inclusive, escolheu um termo, né, para a sua recomendação, que não é de litigância predatória, mas de litigância abusiva. E aí, Didi, eu queria começar com você a partir desse final. O Conselho Nacional de Justiça editou uma recomendação agora, em 2024, dando instrumentos para os juízes fazerem frente a esse fenômeno que o Judiciário detectou, vai continuar estudando pela via do Conselho Nacional de Justiça, e que deixou muitos advogados também insatisfeitos, muitos colegas seus, Didier, insatisfeitos com essa possibilidade de juízes, por exemplo, pedirem atualização das procurações, provas de que aquelas pessoas estão realmente sendo representadas pelos advogados, etc. E eu sei, já conversamos um pouco sobre isso, né, Didier, que você olha essa recomendação de uma forma positiva, até porque, primeiro, é uma recomendação. Segundo, ela não é estanque, né? Ela não diz que o juiz pode fazer só uma coisa. Tem uma diversidade de possibilidades para o juiz fazer frente a isso. Então, eu queria que você começasse por aí, Didier, falando para a gente sobre essa recomendação. O que você acha que vai dar disso daí, dessa recomendação do CNJ em relação a esse tema? Prazer estar aqui, meu amigo. É muito bom conversar com você. O serviço que você presta para a comunidade jurídica brasileira é inestimável. Obrigado. Você sabe disso, já lhe falei isso pessoalmente, falo agora para todo mundo ouvir. Veja, vou responder a sua pergunta, mas eu queria só dar um passo atrás. Porque se tem esse assunto está causando muita cacofonia. Muita cacofonia. Para usar um termo musical. É que o termo litigância predatória, por exemplo, foi um termo que o CNJ usou há uns anos atrás em uma das suas recomendações. Ele agora fez esse ajuste fino terminológico. É um termo que comunicou mal, né? Comunicou mal. Mas esse fenômeno é um fenômeno que tem acontecido nos mais diversos países, nos mais diversos setores. E não tem um nome específico que o rotule. Você consegue encontrar nos Estados Unidos, por exemplo, onde a coisa acontece já há bastante tempo, shame litigation, consegue estratégia de litigância fraudulenta, litigância vexatória. Ou seja, o rótulo, ele tem uma importância, porque quando a gente identifica, a gente consegue pensar melhor, mas é preciso entender os pressupostos do que está acontecendo, para não confundir, por exemplo, com dois outros fenômenos, um social e um jurídico, que a gente conhece há muito tempo, que é o social, a litigância de massa, que é um fenômeno lícito, a princípio, que decorre de uma distorção, às vezes, regulatória do nosso país. Então, não tem nenhuma ilicitude na litigância de massa, que é uma outra coisa. E distinguir da litigância de má-fé, a velha litigância de má-fé, que já é combatida há muito tempo. Não é uma novidade falar de abuso do direito de demandar. Você tem livros no Brasil dos anos 50 sobre abuso do direito de demandar. Então, a litigância de má-fé é regulada expressamente no Código Civil. Enfim, não é uma novidade que há pessoas que se valem do judiciário para cometer ilicitudes ou agir de má-fé. Então, são duas coisas que não são novidades: litigância de má-fé e litigância de massa. Esse fenômeno sobre o qual nós estamos conversando aqui é um fenômeno que é diferente. E negar essa realidade, e eu vejo algumas pessoas negando essa realidade, negar essa realidade é como se você negasse o sol, negasse a chuva. É um fato. O que está acontecendo agora é um fato, mas a gente tem que separar
as coisas. Então, vamos lá. Didier, eu vou te pedir, vou te pedir exatamente isso, que você separe, porque quando a gente fala de litigância de massa, e quando a gente fala também de poder econômico ou de determinadas questões sociais importantes, e como você disse, falhas na regulação, e a gente tem bastante, né, contra diversos tipos de setores econômicos, nós temos muita litigância de massa. Por exemplo, se tem uma cidade como São Paulo, que passa tantos dias sem luz, sem energia, é natural que a gente vai ter uma litigância de massa. Legítima, né? Então, eu te pediria, nesse passo atrás que você deu, para separar exatamente essas duas primeiro, porque a de má-fé eu acho que as pessoas até entendem, mas a litigância de massa desse outro fenômeno que nós vamos discutir aqui, me parece, às vezes, muito tênue. É isso. É porque, veja, o tema que a gente vai trabalhar aqui, chama ele de litigância abusiva, predatória, opressiva, assédio processual, enfim. Isso que a gente vai tratar aqui é algo distinto dessas duas figuras, mas essas duas figuras nos ajudam a compreender essa terceira figura, vamos chamar assim. Por quê? Porque, de um lado, a litigância predatória é ilícita. Então, estamos falando de um comportamento ilícito. A fraude, a manipulação, a demanda sem lastro fático. Então, a ilicitude. Então, o elemento ilicitude, seja ele fraude, conluio, excesso, abuso, o velho abuso de direito clássico. Então, o elemento ilicitude não pode ser afastado nunca disso. Então, daí a gente já separa a litigância de massa, que é um fenômeno social que decorre da expansão do acesso aos serviços, da expansão do acesso aos bens pelas pessoas. Né? Eu dou como exemplo, eu me dou como exemplo aqui, porque como eu tenho 50 anos, eu sou de uma geração que pegou exatamente essa mudança. Eu vi exatamente isso. Quando eu comecei a estagiar, em 1995, na Justiça Federal, veja que era o início das ações repetitivas de massa dos planos econômicos, e que envolvia FGTS e poupadores. Então, eu vivia com isso. Para você ter uma ideia, a gente trabalhava parecendo uma indústria. A gente pegava os processos que chegavam no dia, separava por advogado. Eu me lembro que eu pegava o modelo que a gente tinha de decisão, imprimia uma, tirava a cópia da página 2 até a última página da sentença, sempre da página 2 até a última página, tirava assim, dezenas de cópias, e grampeava as cópias na folha dos autos, que eram de papel, né, naquela época, numa mesa gigantesca, e ia ter o trabalho de mudar a folha 1 da sentença, que era a folha das partes e do número do processo. E aí tinha que ter um cuidado danado para poder terminar no mesmo lugar. Então, às vezes, quando tinha o nome da parte era muito grande e passava uma linha, eu me lembro que eu diminuía a fonte da primeira página para poder caber tudo. Então, é uma coisa industrial. Veja, isso decorre... Assim, eu peguei isso em 95, havia em Salvador 8 varas federais. Veja, em 1995, em Salvador, havia 8 varas federais. E mais uma em Ilhéus, na Bahia, né? Contra na Bahia como um todo. Hoje são mais de 50. Só na Bahia são mais de 50. Quer dizer, veja, isso mostra muito o que aconteceu. Milhões de pessoas que não tinham acesso a serviços, a bens, passaram a ter acesso a serviços e a bens. E quando você tem acesso a serviços e a bens, você tem problemas jurídicos. Você se relaciona juridicamente e esses problemas aparecem. Quem não tinha celular, quando a expansão do celular começou, a pessoa tinha 4 celulares, tinha relação com 4 companhias de telefonia. Então, eu me lembro que a pessoa que trabalhava comigo, ela tinha realmente 4 celulares. Então, você tinha que dizer assim, há tempos atrás, né? Doutor Fred, o seu telefone era Claro, Vivo, Oi, porque eu preciso saber com qual telefone eu vou lhe ligar, porque dependendo do destinatário, o telefone mudava. Pois bem, esse fenômeno social, os problemas aparecem e vão desbancar no judiciário, que acaba sendo uma porta de acesso à justiça, no caso, juizados gratuita, uma porta estruturada, uma porta que serve para esse tipo de problema. Então, isso não é uma ilicitude. Não é ilicitude. É uma disfuncionalidade do nosso sistema, mas não é uma ilicitude. Então, veja lá. No caso da litigância predatória, ela tem o elemento da ilicitude clássico da litigância de má-fé
E ela tem o elemento do volume de processos da litigância de massa. Então, ela tem dois elementos aí. Daí porque ela se parece, ela pode ser confundida. Ela tem o elemento ilicitude da litigância de massa e tem o elemento do volume. Eu não vou falar de litigância predatória se o caso é um só. Se o caso é um só, eu vou falar de litigância de má-fé. O fenômeno de litigância predatória envolve uma orquestração, envolve uma estratégia de litigância ilícita, que envolve diversos processos. Então, veja, é necessário que haja uma atuação em diversos processos, uma atuação orquestrada, concertada, pensada, estratégica, para praticar ilícitos. Ou seja, para demandar ilicitamente. Interessante aqui, quando eu tenho uma imagem aqui para ver se comunica. Veja, o termo abusivo, predatório ou opressivo são adjetivos. São adjetivos. Litigância é um substantivo. Sucede que litigância opressiva, o opressivo aqui deixou de ser adjetivo e passou a ser um substantivo. Na verdade, deveria ser litigância hífen opressivo. E não sem o. É como se fosse uma coisa nova, é um substantivo novo. Não é um velho substantivo adjetivado de outra forma. É uma coisa nova, é um substantivo novo. Não é a velha litigância que agora é chamada de abusiva, porque antigamente eu poderia também falar de litigância abusiva. Tem livro de José Olímpio Castro Filho, dos anos 50, que é abuso do direito de demandar. Aquilo era uma litigância abusiva também. O que é que distingue ela desta litigância abusiva da recomendação do CNJ? É que essa litigância abusiva aqui já é uma outra coisa. Ela é uma outra coisa. Ela envolve o ilícito, né? Ela já tem... Ela envolve o ilícito e um ilícito coletivo. Sabe a relação de peixe para cardume? Peixe é uma coisa. Cardume é um coletivo de peixes, né? Então, você tem um bando, uma boiada é um coletivo de bois. Um cardume é um coletivo de peixes. Uma penca é um coletivo de bananas. Litigância abusiva, predatória, opressiva é um coletivo, portanto, um substantivo coletivo, de um conjunto de demandas propostas com propósito ilícito. Daí que ela tem o elemento da massificação, do conjunto de casos da litigância de massa, e o elemento ilicitude da litigância de má-fé, produzindo um terceiro fenômeno. Então, a gente tem que conversar sobre esse terceiro fenômeno. Essa conversa aqui não é litigância de má-fé clássica, que se resolve com as sanções lá do artigo 80 do CPC, nem a litigância de massa que a gente vai resolver com plataformas como consumidor.gov.br, vamos resolver com a regulação funcionando melhor, vamos resolver com estímulos para que os litigantes habituais do polo passivo resolvam seus problemas, impedindo que essas causas vão para o judiciário. Isso sim a gente pode resolver de outra forma. E o judiciário não é uma ilicitude. Então, vamos tratar desse assunto. E aí eu vejo nessa recomendação recente, e respondendo a sua pergunta, nessa recomendação recente do CNJ, uma evolução na compreensão do que está acontecendo. Esse fenômeno vem sendo percebido já há alguns anos, mas ainda de forma muito assim, sem uma sistematização. Daí porque o rótulo acaba sendo um rótulo guarda-chuva, abrangendo coisas bastante diferentes entre si. O CNJ começou a tratar disso na gestão Fux, na gestão do ministro Fux, e vem amadurecendo isso, e essa última recomendação, ela é uma evolução para mim, porque ela parte de dois pressupostos teóricos e dogmáticos que me parecem corretos. O primeiro é de que a litigância predatória, opressiva, abusiva, enfim, esse fenômeno é uma espécie de ilícito atípico. Ou seja, ele pode se configurar a partir de uma série de condutas que podem ser reunidas numa rubrica abuso do direito. Você pode reuni-las numa rubrica abuso do direito, mas é um conjunto de condutas indeterminado, portanto, é uma ilicitude atípica. Aliás, exatamente o que acontece com o abuso de direito, que sempre foi uma ilicitude atípica. Basta ver o artigo 187 do Código Civil. E a outra ferramenta é que, exatamente porque é uma ilicitude atípica,
as consequências para reprimir essa ilicitude também são atípicas. Então, você tem uma dupla tipicidade aí. Você tem uma tipicidade na hipótese dos fatos que acontecem e das consequências para reprimir isso. É assim que sempre se combateu o abuso do direito no seu desenvolvimento jurisprudencial e teórico. É assim que se está combatendo a litigância predatória, percebendo que ela pode se revelar, ela pode aparecer em diversos formatos, em diversas variações, e ela pode ser reprimida de diversas formas. Os anexos dessa recomendação apontam isso, né? Os anexos da recomendação, eles listam um conjunto de atitudes que podem revelar, podem significar litigância predatória, opressiva, abusiva, e o conjunto de medidas que podem ser tomadas para combater esse tipo de ilícito que, por ser tão polimorfo, vou usar um termo aqui meio pedante, mas é fácil de as pessoas entenderem, por ele ser multimorfo, polimorfo, ele tem que ser combatido também polimorficamente. E eu dou um exemplo que é ótimo, que é o exemplo do que aconteceu, da espécie de litigância predatória que houve contra os jornalistas envolvendo liberdade de expressão, os casos de Elvira Lobato e JP Cuenca, em que, casos bastante conhecidos, ambos foram falaram mal. No caso de JP Cuenca, fez um tweet lá um pouco deselegante, digamos assim. E no caso de Elvira Lobato, fez um conjunto de reportagens que contrariavam interesses da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, dezenas de alegados fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus propuseram ações com a petição idêntica, alegando danos morais individuais pelas reportagens e pelo tweet de JP Cuenca, em comarcas muito distintas, sempre no lugar que não é o domicílio do réu, sempre em comarcas que não são do interior, com o mesmo tipo de demanda, claramente e em juizados especiais, claramente com o propósito de fazer com que o réu tivesse que pagar, se deslocar para os lugares para participar das audiências presenciais. No tempo de Elvira Lobato era assim, porque não tinha audiência telepresencial, e gastar dinheiro com advogado. Aí o Supremo, desse ano, agora 2024, ele julgou 2 audiências sobre o assunto e deu interpretação conforme a regra do CPC, que fala da competência nas ações de responsabilidade civil extracontratual, que é o caso, sempre que houver esse tipo de atitude, de um concerto, um conjunto de ações claramente estruturada, orquestrada, para com o propósito de constranger o jornalista e proposta em lugares distintos. Então, o Supremo faz essa análise e diz o seguinte: para uma situação como essa, olha o que o Supremo diz, para uma situação como essa, a solução vai ser reunir todas as ações no domicílio do réu. Ou seja, o Supremo criou para combater esse comportamento abusivo, uma solução de reunir as ações no domicílio do réu. Perceba que ele não extinguiu as ações. Vamos processar tudo no domicílio do réu. Então, você combate o abuso com essa solução. Essa solução, inclusive, é uma das propostas na recomendação do CNJ. Essa solução não está na lei. Ela foi construída para combater esse fenômeno novo, né? Esse fenômeno novo, mas essa encarnação desse fenômeno novo, que é a encarnação, para esse caso, combater, constranger jornalista, restringir a liberdade de expressão. Tem um dispositivo no CPC, Recon, que é antiquíssimo, ele existia no código passado, teve uma pequena mudança no código atual, que não tem sido utilizado nessas conversas sobre litigância predatória, mas eu acho que ele é importante ser utilizado, que é o artigo 142 do Código de Processo Civil, que fala da litigância, do processo fraudulento ou simulado. Isso já existia no Código passado. E o que é que diz o 142? Que o juiz ele tem que tomar qualquer providência, e o Código fala qualquer providência, porque ele não sabe qual é a providência, mas tem que tomar uma providência que impeça que a parte obtenha a finalidade que ela quer obter com um processo fraudulento ou simulado.
E então o 142 ele diz o seguinte: olha, o sistema, juiz, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que tomar uma providência para impedir a finalidade ilícita que se quer alcançar com o processo. Então, o que o CNJ fez, parece, né? Foi. Uma inspiração. Não sei se expressa, mas uma inspiração. É isso, né? Esse é o ponto. É isso que eu quero contribuir aqui. Existe base dogmática para se fazer o que está se fazendo. Falta uma base dogmática. Existe muita intuição, as pessoas estão intuindo que precisam resolver o problema. E eu acho que nós, do caso, nós do processo civil, por exemplo, nós podemos dar uma sustentabilidade dogmática. Eu acho, por exemplo, que o CPC dá ferramentas para resolver esse problema. Quer porque o artigo 5º consagra a cláusula geral da boa-fé processual, o que é inédito na nossa história. Nunca houve, na nossa história de direito processual, um dispositivo como o artigo 5º do CPC que consagra uma cláusula de boa-fé objetiva que, como todos sabem, é a base para a construção do abuso do direito. E o abuso do direito, como eu disse, é um ilícito atípico com consequências atípicas. Então, o artigo 5º é a base para se poder reprimir esse tipo de conduta. Além dele, tem o 142, que é um dispositivo antigo, que o CPC de 2015 melhorou, porque o código passado falava que o juiz tinha que proferir sentença que combatesse o que as partes queriam. O Código Novo não fala em sentença, fala em decisão. E por que ele fala em decisão? Porque, na verdade, o juiz tem que tomar qualquer decisão que impeça, não necessariamente uma decisão que extinga o processo, como é a sentença. Não necessariamente o combate à fraude e à simulação vai se dar com a extinção do processo. Você pode combater o fraude e a simulação, por exemplo, fazendo o que o Supremo fez, reunindo os casos no mesmo juízo, criando uma hipótese de conexão nova. É uma forma de você combater. Então, veja, se o juiz tem que zelar pela boa-fé, se o juiz tem que zelar pela igualdade, no artigo 7º do CPC, se tem que combater a fraude e a simulação, ele tem base dogmática para poder tomar medidas contra isso que está acontecendo, que são fraudes. Há fraudes acontecendo. Fraudes. A gente não pode ignorar isso. Repito, não estamos falando de litigância de massa lícita. Estamos falando de fraudes em massa. É fraudes em massa. Eu queria que você desse exemplo, Didier. Claro, não precisa citar nomes, etc., mas desse tipo de comportamento que você descreve, não como uma litigância de massa normal, mas como essa fraude. Por isso que vinha, né, o termo litigância fraudulenta, que muita gente não gostava, né? Mas que tipo de fraude que se dá e que, inclusive, é mencionada pelo CNJ? Desde falsas procurações, por exemplo, pessoas que não existem, ou pessoas que nem sabem, pessoas cujos dados foram capturados e nem sabem que estão demandando. Elas estão sendo utilizadas como ventrílocos, na verdade, como bonecos de ventríloco. Na verdade, o ventríloco acaba sendo quem está usando ela para falar. Mas são pessoas que elas deveriam ser as partes, mas, na verdade, elas são bonecos de ventríloco. Isso acontece demais. O caso dos jornalistas, a fraude se dava são pessoas que claramente sendo utilizadas como apenas um veículo de opressão. Pessoas que, quando são chamadas para poder ser ouvidas pelos juízes, dizem que nem sabiam o que estava acontecendo, nem sabia que estavam ali. Portanto, medidas como, por exemplo, mandar emendar para mandar esclarecer se a procuração é aquela mesmo, intimar para uma audiência para confirmar que é aquela pessoa que quer realmente demandar, são medidas que, quando há suspeita de litigância opressiva, por que não? Sinceramente, eu não consigo ver por que não. E essa suspeita se dá como? Se dá pela existência de diversas demandas ajuizadas com petições idênticas, em algumas delas já reconhecida a fraude, já reconhecido o problema, portanto vai despertando ajuizadas no mesmo dia. Então, vai despertando uma suspeita, vamos verificar. Se não tiver nenhum problema, vai seguir o processo. Agora, Didier, como é que você vê? Como é que você vê a crítica dos seus? Tem muitos colegas seus, ou alguns colegas seus, inclusive a própria Ordem dos Advogados do Brasil, por seus presidentes, inclusive presidentes de seccionais, pediram uma revisão dessa recomendação por parte do CNJ. Numa visão, penso eu, e aí me corrija,
de que isso pode ser um obstáculo ao direito de defesa das pessoas e à atuação da advocacia. Então, como é que se responde isso, Didier? Bom, eu acho assim, eu não gosto muito quando o argumento utilizado é um argumento que apresenta um espantalho. Vai comprometer o exercício do direito de defesa. Isso. Quem é que vai defender algo que vai comprometer o direito de defesa? Ninguém. Então você lança um argumento, que é um argumento contra o qual ninguém pode se opor. A questão é saber o seguinte: o que está comprometendo? Não é o que pode comprometer, o que está errado ali na recomendação. Existe um problema na recomendação, me parece, formal assim, procedimental, é que quando ela foi aprovada, salvo engano, não havia representantes da OAB no CNJ. Exatamente, então, os dois estavam, as duas cadeiras vagas. Isso aí, isso é uma questão, isso é um ponto que realmente precisa ser levado em consideração. A OAB precisa ser ouvida em qualquer discussão sobre isso. Quer dizer, a advocacia, na verdade, não é a OAB, a advocacia precisa ser ouvida. Então, essa crítica é uma crítica que me parece justa. A recomendação, ela teve o cuidado de dizer que a litigância opressiva, abusiva, como ela chamou de abusiva, também pode se dar no polo passivo. O que é uma novidade. É um avanço. Sobretudo para atender aqueles que são advogados do polo ativo, advogados de autor, e que têm sido e tem recebido a alegação por parte de réus de que a sua litigância é opressiva. Essa semana mesmo, eu conversando com um advogado de autor, amigo meu, que recebeu, numa contestação de um caso dele, essa preliminar de litigância predatória, ele ficou ofendido. É possível que você se ofenda. Se você não está fazendo nada de errado, você vai se ofender. Porque aqui tem um erro que não se pode cometer. Repito de novo, é a quarta vez que eu vou falar sobre isso, mas é muito importante que fique bem claro. Não é porque você tem 5.000 processos contra um banco que você está fazendo litigância predatória. Não é isso. Se for só isso, está errado. Se alguém estiver dizendo que é porque você tem 5.000 ações contra o banco, você é um litigante predatório, alguém está falando errado. Então, até Didier, o exemplo que eu dei aqui no início, né, de uma cidade que fique sem luz, é óbvio que nós vamos ter uma avalanche de ações contra a fornecedora de energia, a empresa que fornece energia, e muito possivelmente algum advogado pode pegar centenas dessas ações numa comunidade, etc. E aí eu te pergunto uma coisa, Didier, porque isso eu já ouvi de colegas seus que têm uma certa ressalva, ou muita ressalva, a essa postura do CNJ. Não corremos um risco de vermos o judiciário misturando os conceitos? E aí sim, colocando... vamos colocar o espantalho quando ele deve ser chamado. Aí sim colocando em risco de direito de defesa, porque pode ter uma sedução de números. Um juiz pode resolver 1.500 processos numa tacada só, dizendo que é litigância predatória. Pode, sem dúvida que pode. Mas como é que fazemos? Fazer o que está fazendo aqui agora. A gente precisa conversar sobre o assunto. Esse assunto não pode ser um tabu. Temos que conversar sobre esse assunto e conversar como adultos. A OAB, eu tenho milhares de amigos na OAB, minha sócia é presidente da OAB Bahia, a OAB, ela tem de sentar para discutir esse assunto sem negar que esse problema existe. Se a OAB nega que o problema existe, ela não está ajudando. Porque se a atuação é fraudulenta, é a nossa profissão que está sendo colocada em risco. É a minha profissão que está sendo colocada em risco. E a profissão daqueles que estão sem fraudar, que estão agindo corretamente no polo ativo e litigância de massa, que pode ser atingido. Então, o problema existe, isso está acontecendo. Há diversos exemplos reais. Então, o problema existe. Nós temos que colocá-lo na mesa e conversar. O CNJ, a meu ver, agiu bem ao colocar recomendação. Porque a recomendação é um instrumento que não tem força coercitiva. Ele apresenta aquilo que o CNJ entende como bom, como recomendável.
Acho que a recomendação pode ser aperfeiçoada, o tema precisa ser debatido. Foi muito importante o STJ não ter decidido ainda isso. O tema já foi afetado. Ia te perguntar exatamente isso, Didier. Eu acho que essa parada, essa pausa que o STJ deu, o STJ estava para decidir isso. Essa pausa foi boa, porque o assunto está hoje muito mais amadurecido do que estava 6 meses atrás. E me parece até que o STJ... E até me parece, Didier, que o STJ ia dar uma decisão que ia ser até mais tímida do que a recomendação do CNJ, né? Seria muito uma decisão mais tímida e pontual, né? Seria um truísmo, né? Seria um truísmo. O juiz pode determinar a emenda da inicial para poder corrigir. É um truísmo, algo que o CPC diz expressamente. Não avançaria, não daria muito concreto, não resolveria o problema, enfim, no fim das contas. Então, acho que quando o STJ para sentar e deixar a poeira decantar, sabe aquelas partículas que ficam na piscina, que depois você bota o decantador, você tem que decantar. Deixa decantar essas partículas para a gente poder ver com mais clareza o que está acontecendo. Eu falo isso por mim, eu sou processualista, acho que todo mundo sabe disso. Já escrevi sobre litigância predatória em 2023, tem um item no meu livro com Leandro Fernandes sobre multiportas a respeito do assunto. E agora, a gente, desse ano de 2024, fez com que a gente tivesse que reconstruir esse item, aperfeiçoar esse item. Porque a gente mesmo está amadurecendo. Vários estudos foram publicados, mais maduros. Tem um texto de Lucas Buril, que é excelente, publicado na Revista de Processo, cuja leitura eu recomendo. Lucas Buril tem um livro sobre litigância de má-fé e escreveu esse texto sobre litigância predatória, em que ele tenta exatamente... e separando as coisas, colocando as coisas nas devidas caixas. E essa primeira separação que eu faço é essa, litigância predatória, vamos chamar assim. Não é a velha litigância de má-fé e nem é a velha litigância de massa, embora tenha elementos de ambas. Ela é uma terceira coisa, ela é um terceiro substantivo. É um substantivo novo. E até respondendo a minha pergunta também, né, Didier, eu imagino que se houver esse tipo de ação por parte dos juízes de arquivar ações de massa legítimas, obviamente temos recurso, né? Temos recurso, tem como fazer subir isso até para os tribunais superiores e depois o Supremo eventualmente corrigir esse tipo de falhas. Agora eu te pergunto sobre mudança legislativa também, porque havia também projetos no legislativo para tratar sobre isso. Você acha, Didier, que com a recomendação do CNJ e uma eventual decisão do STJ, a gente precisaria ainda de uma mudança legislativa? Eu acho que o momento não é para mudança legislativa. Eu acho que o momento é o de a gente construindo as soluções, compreendendo o tema melhor. Uma solução legislativa agora tende a ser algo imaturo e tende a ser algo muito específico, muito casuístico, para um tipo de problema só. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Eu acho que o caminho que está sendo feito é o caminho mais prudente. A gente percebendo as diferenças, com uma coisa não se confunde com a outra, identificando os tipos de problema. Porque, veja, como é que a boa-fé se desenvolveu na jurisprudência? A partir de grupo de casos. Então, você vai vendo casos que se assemelham, vão formando em grupo, e aí você induz uma solução. A gente precisa de grupo de casos aqui. A gente precisa separar casos de perseguição de jornalista, casos de procuração falsa, casos de dados que foram captados irregularmente. Captados, né? Irregularmente. Demandas que são falsas em si mesmas. Enfim, então você vai identificando esses grupos de casos para entender qual é a solução mais adequada para cada um deles. Um caminho que eu acho que tende a ser mais rápido, que não é propriamente de litigância predatória, não é de litigância predatória, mas é litigância de massa, é essa ideia que me parece correta, fixada pelo TJ de Minas Gerais, no IRDR julgado agora em outubro de 2024, de que nas causas de consumo, o consumidor primeiro tem que ir para o consumidor.gov.br, fica lá um pequeno tempo, acho que uma semana, se não me engano, não respondeu, vai para o judiciário.
esse quebra-mola, que me parece que faz todo sentido, já escrevi sobre isso, defendo, podemos até conversar um dia só sobre esse tipo de coisa, é uma solução para esse problema, que é o que assusta o judiciário, a quantidade enorme de processos, cada vez maior. Né? Porque o CPC até ajudou na diminuição dos processos. Só que eles voltam em ondas, essas ondas vão voltando e aí enchem o judiciário com esses números muito impressionantes. Né? E aí você não tem como dar conta, porque a realidade é bastante, como eu disse, polimórfica. Agora, Didi, uma última pergunta aqui. Você falou de reunir casos, né? Se bem me lembro, a recomendação do CNJ faz uma atribuição aos centros de inteligência, né? Do judiciário, que talvez a gente só consiga ter uma resposta final a este fenômeno, né? Claro que ele pode transmutar, depois ele pode virar outra coisa posteriormente, mas uma resposta mais clara, se nós aí sim tivermos isso que você falou, né? Esses casos reunidos em que aí a gente vai poder saber como é que essas coisas se dão, né? É exatamente isso, porque esses grupos de casos funciona mais ou menos assim. É como se fosse identificar a doença. Você identifica a doença e aí vai identificar qual é o remédio para ela. Não adianta você chamar comportamentos tão diferentes, achando que eles vão ser resolvidos com o mesmo remédio. Esse é meu medo da solução legislativa agora. São comportamentos muito diferentes entre si. Veja que o artigo 1º da recomendação do CNJ, ele é imenso, ele fica colocando ali um bando de coisa para caracterizar a litigância abusiva. Um enorme guarda-chuva, um grande obrelone, não é nem um guarda-chuva, um obrelone gigantesco. É uma tenda gigantesca, porque aí você acaba misturando coisas que são bastante diferentes. Eu acho que a gente tem que ir separando esses comportamentos ilícitos por tipos, e esses tipos vão tendo os seus respectivos remédios. E aí entra o centro de inteligência, que é um ilustre desconhecido para os processualistas brasileiros. Nós, do processo, a gente fica se preocupando em estudar litigância de má-fé, artigo 80 do CPC, boa-fé, mas tem uma revolução acontecendo, com uma revolução, aqui eu tenho chamado, Felipe, em vez de organização judiciária, de reorganização judiciária. A organização judiciária é um tema antigo. O que está acontecendo no Brasil agora é uma reorganização judiciária. O judiciário está criando órgãos novos, com atribuições novas, que quebram o padrão antigo de que o judiciário ele só reage às provocações. O judiciário agora está agindo. Os núcleos de justiça 4.0 são um exemplo, e os centros de inteligência são outros. Tanto que eu tenho recomendado no meu grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia, os meus orientandos, para pesquisarem isso. Eu estou com uma pós-doutoranda pesquisando sobre o núcleo de justiça 4.0 e estou com um provável co-orientando no doutorado da Federal do Pará, que é o juiz Agenor. Eu falei para ele, Agenor, você tem que escrever sobre os centros de inteligência. Por quê? Porque eles têm cumprido um papel-chave nesse assunto de litigância predatória. Por quê? Porque eles conseguem observar os dados daquele respectivo tribunal e da sua jurisdição, ver o que está acontecendo, mapear e tentar identificar o caso, a doença, para recomendar a solução ou direcionar para o remédio mais adequado para aquela solução. Talvez aqui, Felipe, e abusando das analogias e das alegorias, talvez aqui a gente precise de mais farmácia de manipulação do que farmácia preta-porter. Ou seja, a gente tem que identificar qual é a doença e pensar um fármaco criado para ela, para aquela doença. Eu acho que o caminho vai ser um pouco por aí. Até para proteger aí, sim, os advogados que atuam de boa-fé e o consumidor também, né? Também tem esse argumento, né, de que o consumidor pode sair prejudicado nisso. Mas se identifica perfeitamente o fenômeno, aí é muito mais fácil de dizer o que é legítimo e o que não é. Né? Didier, queria agradecer seu tempo, viu, aqui para explicar. Claro. Uma última consideração. A OAB
ela tem de sentar à mesa para conversar sobre esse assunto. Eu já falei sobre isso, mas eu quero só repetir. Tem de sentar à mesa. Não dá para ela tomar uma posição, que eu nem sei se ela tomou formalmente essa posição ainda, mas eu ouço muito isso, uma posição de que esse assunto não existe, isso aí não existe. Isso aí não existe. Temos que sentar à mesa. E aí vai se construir a melhor solução, a solução que proteja todo mundo. Didier, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Conte aqui com o Jota para esses esclarecimentos e todo mundo que quiser, inclusive, fazer um outro lado aqui sobre isso, né? O Jota está sempre aberto a esse debate. Didier, mais uma vez, obrigado. Volte sempre. Valeu, meu querido. Boa festa para todo mundo aí.